Olá, irmãos, amigos, a paz do Senhor. Nós estamos na continuidade do nosso curso Conhecendo a Palavra. E hoje nós vamos estar estudando a segunda parte do livro do Êxodo. Mas antes, queria pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dê o seu like ou o seu dislike, faça seu comentário, a sua pergunta, e isso é muito importante aqui para nós. Após o episódio do Mar Vermelho, nós vamos observar que Israel chegou ao Monte Sinai numa jornada de aproximadamente 2 meses. Chegando no monte, o povo ficou acampado e Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E este evento marca o segundo momento do livro do Êxodo. O povo agora já liberto da escravidão, caminha em direção à terra prometida. E a promessa feita a Abraão começa a se configurar de forma plena e o povo começa a adquirir os traços de uma grande nação. E no Monte Sinai, no capítulo 19, a gente vai ter o início da proposta divina de estabelecer uma aliança com o povo, a chamada Aliança do Sinai. Deus convida seu povo a um relacionamento especial. E este relacionamento é descrito por 3 fases. Uma propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por isso, Israel deveria ser separado de todas as outras nações para o serviço de Deus. A escolha de Israel por Deus não estava vinculada a nenhuma característica positiva que o povo possuía, mas somente no amor, na afeição que Deus tinha para com Israel, que deveriam ser mediadores da graça de Deus com as nações da terra, assim como em Abraão todas as nações da terra seriam abençoadas. E durante o período que Moisés esteve lá no Monte Sinai, Deus dá a ele, nas tábuas feitas de pedra, os 10 mandamentos, que é o decálogo, a aliança lá do Sinai. E a gente observa que nesses 10 mandamentos, Deus dá um significado para cada um deles, mesmo que de forma implícita, que o povo poderia estar observando. Em cada mandamento, a gente observa Deus dando um significado a ele. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a unicidade de Deus. Deus era único. Somente Ele era Deus, não poderia colocar de jeito nenhum, de forma nenhuma, outros pseudo-deuses diante do Senhor. O segundo, aliado a esse: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E a gente está vendo o lado da espiritualidade de Deus. No terceiro mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus. E aí a gente observa um terceiro quesito, que é a santidade de Deus. E o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Aí nesses 4 primeiros mandamentos, a gente observa Deus sendo único, a espiritualidade, a santidade e a soberania de Deus sendo colocada ao povo. A partir do 5º mandamento, a gente já vai ver um relacionamento do homem com o seu próximo. Os 4 primeiros do homem com Deus e os 6 últimos do homem com o seu próximo. O 5º fala a respeito aos representantes de Deus, que eram os pais. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O 6º, sobre a vida humana, que era sagrada: não matarás. O 7º, a família é sagrada: não adulterarás. O 8º, o respeito à propriedade alheia: não furtarás. O 9º, com relação
a justiça, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o controle dos desejos no 10º mandamento, dizendo: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, a cobiça no 10º mandamento não estava relacionado apenas às coisas, mas tudo que estivesse relacionado ao próximo. Quando Moisés desce lá do monte com as tábuas, ele se depara com uma situação. É que durante o período em que Moisés estava no monte, o bezerro de ouro estava sendo confeccionado aqui embaixo. Moisés estava lá em cima do monte recebendo as instruções de Deus sobre a lei, tabernáculo, sacerdócio. E nesses 40 dias e 40 noites, vendo o povo que Moisés tardara em descer, foi em cima de Arão e Arão cedeu, levantou para ele um bezerro de ouro. E isso deixou muito, mas muito chateado Moisés, a ponto dele quebrar as tábuas diante do povo lá. E Moisés rogou pelo povo, lembrando da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó diante de Deus, para que Deus fosse longânimo, para que Deus desse uma segunda chance. E Deus, quando Moisés esteve novamente lá com ele, deu novas tábuas da lei, Deu uma segunda tábua. E aí a gente no capítulo 25 ao 31, a gente vai ver Deus se revelando a Moisés nos planos, os materiais e os desígnios para a construção do tabernáculo. Os capítulos 35 a 41, nós vamos ver as ordens de Deus aos detalhes sobre a construção do tabernáculo. Era uma espécie de santuário portátil. Tinha uma estrutura de madeira de acácia, coberta por 2 grandes cortinas de linho. Uma dessas cortinas separava o lugar santo e a outra cobria o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, que é onde ficava somente a arca que continha os 10 mandamentos. E no lugar santo ficava o altar do incenso, o candelabro e a mesa com os pães da proposição. A gente observa que na simbologia do tabernáculo tem 2 coisas: a presença e a perspectiva messiânica. Na presença, que era o aspecto mais importante do tabernáculo, a gente vai ver que ele era o fato de residir Deus, tabernacular, ou seja, habitar no meio do povo. Em Êxodo 25:8, nós vamos encontrar Deus falando: e farão um santuário para mim, e habitarei no meio deles. A gente compreende que o tabernáculo é um lugar da presença de Deus, Então, a gente vê se cumprindo a promessa de Êxodo 29:45, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. A noção de Deus habitar ou tabernacular no meio do seu povo, a gente vai ver sendo retomado lá em Apocalipse 21, o versículo 3 diz assim: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o meu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí no Apocalipse nós vamos observar uma plenitude do que foi prefigurado lá no tabernáculo do Antigo Testamento, que é a promessa futura de uma presença plena de Deus, não mais por meio de símbolos ou instrumentos, mas de fato e verdadeiramente. É descrito no texto de Apocalipse aqui, em que o homem estará novamente em comunhão plena com Deus, desfrutando de sua presença. A segunda coisa que o tabernáculo dá para que nós possamos considerar é a perspectiva messiânica, ou seja, do Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Quando a gente observa o significado messiânico do tabernáculo, não era apenas para Israel, mas para as eras futuras, ou seja, para nós. Assim, a presença de Deus não estaria apenas restrita aos israelitas no deserto,
mas que a noção da presença de Deus vai atravessar a linha da história até chegar à plena consumação em Jesus Cristo. O templo, mais tarde, vai substituir o tabernáculo, né? A construção lá feita por Salomão, depois por Zorobabel, depois sendo reconstruída no período de Jesus, mas o tabernáculo, por fim, vai dar lugar à expressão final e completa da presença de Deus, isto é, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o tabernáculo, então, como símbolo da presença de Deus, vai ser um prelúdio da manifestação completa da presença divina, quando seu Filho estaria presente de forma visível no meio do seu povo. João 1,14 diz: o Verbo se fez carne e habitou, ou seja, tabernaculou entre nós. Então, nós vamos ver que os eventos que marcaram este segundo momento do livro do Êxodo, eles estão carregados de manifestações sobrenaturais de Deus, falando, instruindo, aparecendo e se revelando a Moisés e ao povo. Deus vai estar escolhendo Israel e com eles vai estabelecer uma aliança, e que não depende do mérito do povo escolhido, mas apesar do amor de Deus, né, e apenas pelo amor de Deus. Os termos da aliança são postos, né? Então se dá início à história do povo eleito, que irá durante toda a sua jornada, a cada instante a gente vai observar ele quebrando o pacto com Deus. E a quebra desse pacto vai trazer consequências na vida de Israel, que sempre vai ser chamado ao arrependimento. Então Deus vai escolher habitar no meio do povo, escolhe estabelecer uma forma de manter a comunhão com o seu povo, mas infelizmente o povo vai a cada dia estar se corrompendo, né? Então isso a gente vai observar no longo dos tempos, o povo de alguma forma se corrompendo diante de todos os projetos do Senhor. Gostou da aula? Até a próxima, querendo Deus. Compartilhe, faça o seu comentário, a sua pergunta. Na próxima aula nós vamos estar comentando o livro de Levítico. E aí nós vamos estar abordando a santidade ao Senhor. Um abraço, até a próxima aula em nome de Jesus.